No extremo sudoeste do continente africano, existe uma terra onde o horizonte parece não ter fim e onde cada sopro do vento traz consigo a promessa de desafio. É um lugar onde o sol não apenas aquece, mas castiga. Onde a chuva é uma lembrança distante. E onde a areia domina tudo, moldando o cenário e definindo os destinos. Essa é a Namíbia, uma vastidão seca e imponente, onde sobreviver não é apenas um instinto, é uma arte. Aqui, a vida não é abundante, mas é intensamente viva. Criaturas que desafiam o impossível caminham entre dunas escaldantes e rochas áridas. São mestres da adaptação, moldadas por um ambiente que exige tudo, mas oferece pouco. Neste reino de extremos, a natureza não perdoa erros, mas recompensa a astúcia, a resistência e o silêncio. Bem-vindos à Namíbia, onde o deserto não é o fim da vida, mas o palco onde ela se reinventa. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio da nossa jornada selvagem. E conta pra gente nos comentários. De onde você está nos assistindo? Vamos começar. O silêncio domina o deserto do Namibe, interrompido apenas pelo som do vento que varre a areia fina como pó. Um pequeno grupo se desloca em meio às dunas, quase invisível. Não correm, não se apressam. Cada passo é preciso, pensado. Elas são as leoas do deserto, e suas silhuetas esguias se confundem com o terreno. Essas caçadoras desenvolveram formas únicas para sobreviver num ambiente onde a vida não se oferece com facilidade. Seus corpos são mais estreitos, suas patas mais largas. Adaptações que lhes permitem cruzar o solo instável com surpreendente agilidade. A coloração da pelagem, uma fusão entre o amarelo claro e o vermelho do deserto, faz delas sombras ambulantes. Não há camuflagem mais eficaz do que aquela que se funde com o próprio mundo. Mas beleza não garante sustento. Aqui, os grandes rebanhos de antílopes são escassos e búfalos são uma raridade. As leoas caminham por quilômetros sob o calor cortante, com os olhos atentos e os músculos prontos. Caçar não é rotina, é exceção. A cada novo dia, elas apostam tudo em uma única chance. À distância, uma imagem se forma no calor que ondula no ar. Altas, com movimentos lentos e pescoços que parecem tocar o céu. As girafas surgem como miragens entre as acácias. Elas percorrem o terreno em busca do que resta de verde. Seus olhos vigilantes varrem a paisagem. A língua, longa e ágil, contorna espinhos como se fosse guiada por um mapa invisível. Cada folha, uma conquista. Cada árvore,
um desafio. O tempo parece se arrastar. As leoas esperam. Sabem que a vantagem não está na força, mas na oportunidade. Debaixo do sol inclemente, elas não se movem. A areia queima, mas sua paciência é fria. O grupo permanece imóvel, posicionando-se com precisão ao longo da rota provável das girafas. Não há pressa. Só o silêncio do predador que conhece bem o deserto que pisa. Quando finalmente decidem agir, não há aviso. Uma explosão de movimento rasga o silêncio. As leoas disparam como flechas silenciosas, deslizando sobre a areia. As girafas se sobressaltam, seus passos largos e desajeitados, buscando refúgio. Mas, neste instante, os papéis já foram definidos. O tempo da espera termina e a caçada começa. Horas depois, a vitória está consumada. As 7 leoas se reúnem ao redor da carcaça. O calor ainda pulsa no chão, mas o esforço cobrou seu preço. Elas se deitam, respiram fundo, lambem os focinhos manchados. Aqui não há pressa nem disputa. A refeição é dividida em harmonia. O deserto já impõe desafios suficientes. Brigar seria um desperdício. Uma delas, mais velha, ergue a cabeça. Seus olhos percorrem a vastidão com a calma de quem já viu o deserto sob todas as luzes. Não há hienas por perto. Nenhum abutre ainda circula no céu. Apenas o som do vento e o farfalhar suave da areia. O jovem do grupo rola de lado, espreguiça-se e encosta o rosto em outra fêmea. Um gesto simples, mas cheio de significado. Neste momento raro de abundância, até os predadores celebram a permanência. O deserto ofereceu um presente. E, por hora, a luta foi vencida. Ao fundo, o céu começa a mudar. O azul opaco do dia dá lugar a tons dourados e alaranjados. O deserto, mesmo impiedoso, revela uma beleza quase hipnótica. As leoas ainda respiram com força, mas agora o ritmo é tranquilo. O corpo relaxa, o olhar se suaviza. Durante a noite, talvez caminhem de novo. Talvez busquem sombra, talvez só silêncio. Mas agora elas descansam. E o deserto, por um breve instante, parece suspender suas regras implacáveis. A manhã começa sem pressa no deserto da Namíbia. A luz do sol ainda é suave, tingindo o horizonte com um dourado delicado. E por alguns minutos o calor parece hesitar. Entre as dunas silenciosas, uma linha se forma. São pegadas profundas e espaçadas, marcas de uma peregrinação antiga que atravessa gerações. São os elefantes do deserto.
Gigantes que se movem com a lentidão de quem conhece cada grão de areia sob os pés. Eles não rugem, não trombam, apenas seguem. Suas pernas longas e seus pés largos foram moldados para cruzar este mar seco, onde cada passo exige equilíbrio e força. A pele espessa, de um cinza claro, quase empoeirado, reflete parte do sol inclemente e protege contra o calor. À frente do grupo segue uma matriarca, a mais velha da manada. Ela não precisa falar. Seus movimentos suaves, as batidas ritmadas das orelhas, o arrastar preciso das patas, guiam todos os outros. Adultos, jovens e filhotes recém-nascidos, ainda desajeitados na areia quente. Eles caminham lado a lado, como se o deserto inteiro estivesse gravado na memória coletiva de seus corpos. Eles sabem para onde ir. Não há placas, nem rotas visíveis, mas há cheiro. A brisa carrega partículas de umidade quase imperceptíveis e a matriarca sente o que os olhos não veem. A água não é apenas necessidade, é destino. Depois de horas sob o calor crescente, a promessa se realiza. Diante deles, um lago raso desponta, cintilando sob o sol como se fosse feito de vidro líquido. Um oásis discreto, mas vital. Os elefantes não correm, não se lançam com desespero. Apenas se aproximam, como se o próprio tempo tivesse diminuído o ritmo. Ao redor da água, a vida se reúne. Grupos de oryx deitam em silêncio, atentos. Suas listras escuras sobre o corpo cor de areia os tornam quase invisíveis. Mais adiante, zebras abaixam a cabeça para beber, seus corpos riscados parecendo dançar sob o reflexo da água. Pássaros migratórios se aglomeram às margens, seus cantos se misturando com o zumbido suave do vento. Tudo pulsa ao redor do lago, um pequeno centro de existência em meio à vastidão. Os elefantes mergulham as trombas com calma. O som da água sendo sugada é abafado, quase sagrado. Alguns filhotes, ainda encantados com a descoberta, brincam. Espirram água nas costas, giram em círculos, testam os próprios limites sob o olhar vigilante das fêmeas. Aqui, brincar também é aprender a sobreviver. Mas mesmo nesse instante de paz, a tensão não desaparece. Sob a sombra rarefeita de árvores secas, um grupo de leões observa à distância. Não agem. Sabem que com os elefantes por perto, o risco supera a fome. A presença dos gigantes impõe respeito, e por ora o equilíbrio é mantido. O tempo passa devagar. O sol sobe ao ponto mais alto. A superfície da água ondula suavemente com o vento. E por algumas horas, o deserto parece conter a respiração. Mas os elefantes não permanecem muito tempo. Eles sabem que este lago, por mais precioso que seja, é apenas uma estação em uma jornada sem fim.
Depois de saciar a sede e descansar sob a pouca sombra que encontram, a manada se reorganiza. Um a um, eles se alinham, com passos largos e constantes. O menor dos filhotes hesita por um segundo, mas logo acompanha, embalado pelo ritmo coletivo. Eles partem. Deixam para trás um silêncio marcado por pegadas na areia, que serão apagadas pelo vento até o próximo encontro. A cada dia, repetem esse caminho, sempre em busca, sempre em movimento. Porque no deserto parar é o maior dos perigos, e eles sabem disso melhor do que ninguém. O sol sobe sem piedade sobre o deserto, projetando sombras curtas e duras sobre as pedras quentes. Entre arbustos baixos e espinhosos, há um ponto quase imperceptível de vida. Um ninho repousa sobre o solo, camuflado entre seixos e poeira, protegido pelo silêncio e pela estratégia. Dentro dele, um ovo se move, pequeno, mas com uma casca espessa e sólida, ele guarda algo prestes a emergir. Um som delicado quebra o silêncio. O estalo da vida, começando. De dentro, um bico úmido começa a abrir caminho para fora. A rachadura se espalha, lenta, como uma fenda no tempo. Pouco a pouco, um filhote de avestruz aparece, coberto por penugem macia, com olhos opacos e corpo trêmulo. Seus primeiros movimentos são incertos, mas seu impulso é claro: levantar-se. Não muito longe, outros ovos também começam a se agitar. A nova geração desperta. E ao redor do ninho, 2 guardiões vigiam. O macho, de plumagem escura e imponente, permanece de pé, atento. Seus olhos vasculham o horizonte com precisão. Ao seu lado, a fêmea, com penas em tons marrons que se confundem com a terra, cuida de cada filhote que rompe a casca. Durante semanas, eles se revezaram, incubando, protegendo e defendendo. Contra o calor extremo, contra predadores noturnos e oportunistas do céu. Raposas de orelhas longas rondaram mais de uma vez. Abutres planaram esperando um descuido, mas os pais nunca cederam. Agora, com os filhotes fora dos ovos, começa uma etapa ainda mais delicada. Os pequenos, ainda instáveis sobre as pernas finas, precisam aprender rapidamente a caminhar, seguir e se esconder. Com apenas algumas horas de vida, já enfrentam as regras severas do deserto. Mas não estão desamparados. O pai avestruz mantém os olhos sempre à frente. Se um perigo surgir, ele se ergue, abre as asas enormes e simula um tamanho ainda maior. Uma figura intimidadora que pode enganar até mesmo uma hiena. Se necessário, seus pés poderosos lançam chutes precisos e mortais. Ninguém ousa subestimar um pai avestruz em alerta. Aos poucos, os filhotes acompanham os pais. Formam uma pequena linha trêmula de penas novas, caminhando sob o calor crescente. Tropeçam, caem, se levantam. Começam a bicar o solo, aprendendo a distinguir sementes, folhas secas e pequenos insetos. Tudo é novo.
E tudo é essencial. Com o passar dos dias, o grupo se afasta do ninho. Os filhotes já reconhecem os sinais dos adultos. Quando parar, quando se abaixar, quando correr. Ainda dependem deles, mas já começaram a trilhar seu próprio caminho. O tempo no deserto não perdoa, mas recompensa quem aprende depressa. Cada sombra, cada brisa, cada detalhe pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas os filhotes de avestruz, mesmo frágeis, têm algo poderoso ao seu lado: a proteção incansável dos pais. À medida que crescem, as penas mudam de textura, as pernas se fortalecem e o passo se torna mais firme. Com poucos meses, eles já acompanham os adultos com desenvoltura, prontos para encarar o mundo sob o sol escaldante. Um dia, eles também irão formar seus próprios pares, construir ninhos camuflados e esperar pelo estalo silencioso que anuncia uma nova vida. Tudo isso no mesmo solo áspero onde nasceram. Porque no deserto a continuidade é um triunfo, e cada geração que caminha adiante é um lembrete disso. No coração do deserto da Namíbia, quando o vento sopra com força e o calor faz o ar tremer, uma silhueta firme se destaca contra o fundo monocromático da areia. É o oryx, um antílope imponente, esculpido pela necessidade de resistir. Com a pelagem clara e lustrosa, como a superfície de uma pedra polida, ele caminha com calma, os músculos ritmados sob a pele espessa. A primeira coisa que chama a atenção são os chifres, longos, retos, tão alinhados quanto duas lanças empunhadas com precisão. Tanto os machos quanto as fêmeas carregam essas armas naturais, capazes de desferir golpes fatais. São poucos os que ousam atacar um oryx sem pensar duas vezes. Com listras pretas que marcam o rosto e as laterais do corpo, esse antílope se camufla de maneira surpreendente. Mesmo com o tamanho robusto, ele se torna quase invisível ao se posicionar entre sombras e arbustos secos. Seus olhos são atentos e sua cauda nunca para, espantando insetos persistentes sob o sol impiedoso. Vivem em pequenos grupos, geralmente entre 5 e 10 indivíduos. São discretos, mas extremamente organizados. Em tempos de abundância, esse número pode crescer, formando rebanhos de até 30 animais. O macho dominante lidera o grupo com autoridade silenciosa, enquanto as fêmeas protegem e ensinam os filhotes. A hierarquia é clara, mas raramente violenta. Quando se sentem ameaçados, não correm imediatamente. Preferem firmar posição. Os adultos formam um círculo, apontando seus chifres para fora, enquanto os mais jovens se abrigam no centro. É uma estratégia de defesa que já salvou gerações.
Um ataque precipitado por parte de um predador pode terminar em ferimentos sérios, ou pior. Mesmo leões jovens pensam 2 vezes antes de avançar contra um oryx preparado. Mas este antílope não é apenas um símbolo de força. É também uma peça essencial no equilíbrio ecológico do deserto. Sua alimentação, baseada em vegetação seca, ajuda a controlar o crescimento excessivo de arbustos. Ao pastar, ele abre clareiras, permitindo que outras espécies também encontrem passagem. Seus excrementos fertilizam o solo, ajudando a reter nutrientes onde quase nada se fixa. E até suas pegadas criam trilhas naturais usadas por aves, insetos e pequenos mamíferos. No ciclo da vida, o oryx ocupa um lugar de valor. Durante a época de reprodução, que pode ocorrer em qualquer mês do ano, as fêmeas se afastam do grupo para dar à luz. Procuram cantos discretos entre arbustos baixos ou atrás de formações rochosas, onde o risco de serem vistas é menor. O parto é rápido, silencioso. E o filhote, em questão de horas, já está de pé. Nascem com a pelagem mais escura, quase castanha, uma tonalidade que os ajuda a se esconder melhor nos primeiros dias de vida. Ficam imóveis por longos períodos, confiando na camuflagem e no instinto. A mãe se aproxima apenas em intervalos curtos para amamentar e limpar o pequeno, garantindo que seu cheiro não atraia predadores. À medida que crescem, os filhotes aprendem o ritmo do deserto. Aprendem a farejar a umidade do solo, a caminhar por longas distâncias e a seguir a manada com disciplina. Por volta de 1 ano, começam a buscar seu próprio espaço, ensaiando independência e enfrentando os primeiros confrontos sociais. Alguns permanecem por mais tempo com o grupo, outros se arriscam a explorar novos territórios. Além de sua função ecológica, o oryx é também uma referência para os predadores do deserto. Onde há oryx, há comida. E isso atrai leões, leopardos e hienas, mas raramente são presas fáceis. Sua força e coragem os colocam entre os poucos herbívoros que conseguem, se preciso, virar o jogo. E assim, sob o sol ardente e sobre a areia incansável, o oryx segue seu caminho, discreto, elegante e perfeitamente integrado a um ambiente que só recompensa os mais preparados. Ele não apenas sobrevive, ele participa da engrenagem invisível que faz o deserto continuar pulsando. Ao amanhecer, quando o deserto ainda hesita entre o frio da noite e o calor do dia, figuras ágeis cruzam as planícies em silêncio. São springboks, antílopes graciosos com pernas finas, olhos atentos e um porte que oscila entre leveza e prontidão. Conhecidos como cabras de leque, esses animais são mestres em transformar velocidade e cautela em ferramentas de sobrevivência. Sua aparência é inconfundível. A pelagem cor de areia é cortada por uma faixa marrom escura que acompanha a linha do corpo, destacando o branco puro do ventre e do rosto.
Seus chifres curvados e elegantes são presentes tanto nos machos quanto nas fêmeas. Mas o que mais chama a atenção é o movimento. Um salto repentino, quase teatral, chamado de pronking. Num instante, um Springbok se ergue do chão com as 4 patas ao mesmo tempo, salta no ar e aterrissa com leveza antes de repetir o gesto em sequência. Esses saltos podem alcançar até 2 metros de altura. À primeira vista parecem brincadeira, mas têm um propósito vital: confundir predadores, exibir força e vigor e até alertar outros membros do grupo. Vivendo em grupos de até 100 indivíduos, os Springboks preferem as áreas abertas, onde o campo de visão é amplo e o risco de surpresa menor. Quando o perigo se aproxima, seja um veloz guepardo ou uma hiena oportunista, a resposta é instantânea. Arrancam em velocidade, mudam de direção com facilidade e desaparecem como sombras ao vento. Mas não vivem apenas correndo. Nos períodos de calma, pastam em silêncio, consumindo ervas, folhas e pequenos brotos. Durante as longas estações secas, são capazes de absorver umidade suficiente diretamente da vegetação, reduzindo drasticamente sua dependência de fontes de água. É essa capacidade que os torna tão bem adaptados às regiões áridas do sul da África. A época de reprodução traz uma nova dinâmica. Os machos tornam-se territoriais, afastam rivais e tentam atrair as fêmeas com exibições vigorosas. Após a gestação de cerca de 5 meses, a fêmea se afasta discretamente do grupo e dá à luz um único filhote em local seguro. Durante os primeiros dias, a cria permanece deitada, oculta pela vegetação baixa, até estar pronta para se juntar ao rebanho. O filhote, ainda com pernas instáveis, aprende rápido. Em poucas semanas, já corre, salta e executa os primeiros saltos como se seu corpo soubesse instintivamente que a agilidade será sua principal defesa ao longo da vida. Apesar do tamanho modesto, pesando entre 25 e 40 quilos, o Springbok é um símbolo de vida que prospera sob regras duras. Suas rotas cruzam planícies desérticas e vales secos, sempre atentos aos sinais do vento, aos movimentos das sombras e às pegadas que se perdem na areia. Nos finais de tarde, quando a luz se deita suavemente sobre a paisagem, o rebanho se movimenta como uma só entidade, cada membro atento ao outro, cada passo medido. Entre eles, os mais jovens tentam acompanhar os adultos, imitando seus gestos, compreendendo o ritmo silencioso do deserto. O Springbok não é o maior nem o mais forte, tampouco o mais temido, mas é a personificação da adaptação. Discreto, elegante e incrivelmente eficiente. Em uma terra onde muitos não resistem, ele salta. Não apenas para escapar, mas para afirmar que mesmo em um ambiente severo, a vida pode ser veloz, vibrante e bela. À medida que o sol se põe no deserto da Namíbia, as sombras se alongam e o calor do dia cede lentamente à brisa noturna.
É nesse intervalo, entre luz e escuridão, que um dos caçadores mais eficientes da África desperta: o cão selvagem africano. Com pelagem manchada de preto, marrom, bege e branco, nenhum indivíduo é igual ao outro. Cada padrão é único, como uma impressão digital viva. O mabeco, como é conhecido em algumas regiões, move-se com energia contida. Orelhas grandes em forma de disco girando a cada som, olhos atentos, corpo esguio, musculoso e leve. Está na hora de caçar. Diferente de outros predadores, ele não atua sozinho. Vive e sobrevive em matilha. Uma unidade coesa, disciplinada, onde o coletivo é mais importante que o indivíduo. Liderados por um casal dominante, os cães selvagens são talvez o exemplo mais puro de cooperação entre carnívoros terrestres. Antes da partida, há um ritual silencioso. Lambidas, toques de focinho, pulos leves. Uma linguagem complexa de sinais que fortalece os laços entre os membros. Só então, juntos, iniciam o movimento. Rápidos, quase silenciosos, espalham-se pelo terreno com uma estratégia calculada. O que os torna tão mortais não é a força, mas a coordenação. Correm em grupo, cercam a presa, se comunicam com assobios curtos e modulados. Um antílope, um pequeno guenil, até mesmo uma zebra jovem. Não importa o alvo, o que importa é a sincronização. A caça, quando começa, raramente termina sem sucesso. Em terreno aberto, atingem velocidades de até 60 km por hora, mas o que realmente impressiona é sua resistência. Correm por longas distâncias sem ceder. Cansam a presa, forçam erros, mantêm pressão constante. Quando finalmente atacam, é com precisão cirúrgica. Não há caos. Há eficiência. Após a caçada, o alimento é compartilhado. Não apenas com os caçadores, mas com toda a matilha, incluindo os filhotes, os idosos e até membros feridos. Os mais jovens recebem prioridade. E caso alguns tenham ficado na toca, 1 ou 2 adultos regurgitam carne para alimentá-los ao retorno. É uma comunidade com regras claras e senso de responsabilidade. Durante o dia, repousam em locais protegidos, onde o solo é mais fresco e a visibilidade é boa. As orelhas continuam em alerta, captando sons de aves, passos de herbívoros ou a aproximação silenciosa de outros predadores. Leões e hienas são ameaças reais, mas raramente se enfrentam diretamente. O cão selvagem evita confrontos desnecessários, preferindo mover-se com inteligência. A reprodução é controlada pelo casal alfa. Apenas a fêmea dominante dá à luz, geralmente a mais de 10 filhotes por vez. A ninhada é cuidada por todos os membros da matilha, que se revezam em turnos de caça e guarda. Os filhotes crescem rápidos, aprendem observando, brincando, imitando,
Aos poucos, integram-se ao grupo e, quando estão prontos, correm junto com os adultos. Nas planícies abertas e entre as trilhas do deserto, os cães selvagens deixam pegadas que raramente permanecem visíveis por muito tempo. O vento apaga seus rastros, mas seu impacto permanece. São vitais para manter o equilíbrio entre presas e predadores, regulando populações e removendo os mais fracos. Ao final da noite, retornam à toca. Os corpos sujos de poeira, os olhos ainda atentos, os laços mais fortes do que antes. Em um mundo onde cada dia traz novos desafios, o cão selvagem africano sobrevive não por ser o mais forte, mas por ser o mais unido. Quando as estrelas começam a brilhar sobre o deserto da Namíbia, um silêncio profundo cobre as dunas, como se a própria terra respirasse lentamente depois de mais um dia de extremos. A temperatura cai, o vento esfria e as criaturas da noite assumem o protagonismo. A vida, aqui, nunca para. Apenas muda de forma. Durante essa jornada, exploramos um território onde nada é garantido e tudo precisa ser conquistado. Onde leoas se tornam sombras implacáveis, elefantes percorrem caminhos herdados de gerações. Avestruzes ensinam seus filhotes a viver desde o primeiro passo. Oryx enfrentam seus predadores com coragem. Springboks transformam saltos em defesas. E cães selvagens mostram que a força real está na união. A Namíbia é uma terra de contrastes, de beleza crua, de sobrevivência inteligente. É o retrato de um mundo onde a natureza, mesmo sob pressão constante, segue viva, pulsando, adaptando-se, reinventando-se a cada nascer do sol. Se você gostou dessa viagem pelo coração selvagem da África, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar novas histórias como essa. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima viagem.